mais uma aula de teologia avançada. Eu sou o professor Eduardo Maciel e nós estamos hoje na aula de número 5 do módulo Pneumatologia, o estudo do Espírito Santo. Eu espero que você, no Instituto FASTEF, esteja recebendo um material didático completo. Espero que você tenha assistido às videoaulas, tanto ao vivo. Nós estamos ao vivo com a turma de Queimados, Nova Iguaçu, Jardim Palmares, o pessoal do Rio de Janeiro também, a Etienne, a Priscila, e essa aula vai ficar gravada na nossa plataforma de alunos para você ver e rever quantas vezes forem necessária. Hoje nós vamos finalizar a nossa disciplina, é a aula de número 5, mas eu gosto sempre de recapitular o que nós vimos na última aula, que foi a aula de número 4. Nós falamos sobre os nomes atribuídos ao Espírito Santo, falamos na aula passada sobre o Espírito de Deus, falamos do Espírito de Cristo, falamos do Espírito do Senhor, falamos do Espírito Santo, também sobre o Espírito da Graça, falamos ainda sobre o Espírito da Adoção, o Espírito da Verdade e finalizamos com o Espírito da Vida. Todos esses nomes são nomes atribuídos ao Espírito Santo e que nos dão amplitude de que o Espírito Santo ele não é uma energia, um fluido. O Espírito Santo ele é uma pessoa, a terceira pessoa da triunidade. Também vimos os títulos atribuídos ao Espírito Santo na última aula. Consolador, porque ele é o Paráclitos, o Paracletos, é ele que nos consola, que está ao nosso lado nos momentos mais difíceis. Ele também é considerado o ensinador, o professor, e vimos os símbolos do Espírito Santo. Aquilo que simboliza, não é aquilo que é, tá? É aquilo que lembra, é um memorial, é uma referência ao Espírito Santo. A água, o fogo, o azeite ou óleo, a pomba, o vento, o selo e o penhor, a garantia, foram os símbolos que nós vimos na última aula que representam, que lembram a presença do Espírito Santo, a terceira pessoa da triunidade. E por último, nós falamos do batismo com o Espírito Santo. Essa visão sobre o batismo com o Espírito Santo, na realidade, ela é uma tríplice visão, porque os pentecostais pensam de uma maneira, o pessoal que tem uma visão mais histórica pensa de outra maneira e os tradicionais pensam de outra maneira. Os pentecostais vão dizer que o batismo com o Espírito Santo ele acontece quando a pessoa fala em línguas estranhas, glossolalia. A evidência do batismo para os pentecostais é o falar em línguas estranhas. Não é língua do anjo não, hein, gente? São línguas espirituais, línguas estranhas. Já o pessoal que tem uma visão mais histórica vai dizer que o evento de Atos dos Apóstolos, o dia de Pentecostes, foi um evento isolado. Todos foram cheios do Espírito, mas aquilo não vai se repetir. O dia de Pentecostes, para uma visão histórica, né? Foi um dia ímpar, um dia especial, aconteceu de fato, mas é um dia que não vai se repetir. E tem uma terceira via aí, que são que é a visão, né, dos tradicionais, dos reformados, dos presbiterianos, um grupo dos batistas, um grupo aí dos congregacionais também, que falam que se recebe o Espírito Santo quando se aceita Jesus
como um único e suficiente Salvador. E a evidência não é glossolalia, como os pentecostais eles dizem ou falam. A evidência é o fruto do Espírito, que é o nosso assunto da aula de hoje. Hoje nós vamos falar de dons, hoje nós vamos falar de fruto e hoje nós vamos falar sobre a blasfêmia com o Espírito Santo. Então, basicamente, foi o que nós vimos na aula passada, por isso que eu estou passando de maneira bem rapidinha, só para recapitular, só para lembrar você, mas é claro que a aula número 4, como todas as aulas anteriores, estão gravadas e você pode rever essas aulas se preparando para a nossa avaliação. Nosso primeiro assunto hoje, nós vamos falar sobre os dons do Espírito Santo. São pelo menos 9 dons espirituais, 5 dons ministeriais, que não vai dar para abordar aqui, mas eu tenho um curso, se você depois quiser se aprofundar na matéria de dons, eu tenho um curso sobre os dons espirituais, os 5 dons ministeriais. Hoje nós vamos falar dos dons que são considerados aí. Deixa eu só ver uma mensagem aqui que eu acho que o pessoal não está conseguindo entrar. Não, tá sim. Foi outra mensagem aí de outra aula de outro grupo. Então hoje nós vamos nos concentrar nos 9 dons espirituais. Se você quiser saber mais, eu tenho um curso sobre os 5 dons ministeriais e também estou gravando a Escola de Dons agora, que é um curso mais extenso, que vai falar dos 9 dons que vamos entender hoje, os 5 dons que já tem no outro curso e ainda os mais de 40 dons de operação. E aí já é um curso mais completo para você ver num período mais ou menos aí de 3 meses, que está sendo gravado ainda e depois eu vou disponibilizar. Falando de dons do Espírito Santo, nós vamos hoje falar de 9 dons. O primeiro dom é o dom da palavra da sabedoria. Como diz 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 8, a um, pelo Espírito Santo, é dado a palavra da sabedoria. Professor Eduardo, o que significa ter o dom do Espírito, que é a palavra da sabedoria? O ensino, a busca da orientação divina, o conselho e a luta com as necessidades práticas do governo, da administração da igreja, podem oferecer uma oportunidade para o dom da sabedoria. Existem pessoas que recebem de Deus um dom administrativo, político, um dom de ensino, uma palavra de sabedoria. Daqui a pouco, quando eu falar do próximo dom, eu vou dar o exemplo de José lá no Egito. E aí vocês vão ter clareza do que é uma palavra de sabedoria e do que é uma palavra de conhecimento, que é o nosso segundo dom. A palavra do conhecimento, também conhecido como a palavra da ciência. A Bíblia diz, no mesmo texto, em 1 aos Coríntios 12, 8, e ao outro, pelo mesmo Espírito, o Espírito Santo, que distribui, todos esses dons, que dá para todos nós, cada um desses dons, a palavra da ciência, ou seja, a palavra do conhecimento. E o que significa esse dom chamado palavra de conhecimento? É a revelação de uma série de ações que se baseia e tem origem na onisciência de Deus, portanto, eventos futuros que só Deus sabe que vão acontecer e que no homem manifesta-se apenas em fragmentos,
Fragmentos são visões que não são visões totais ainda, mas que Deus, através desse dom chamado palavra de conhecimento, dará ao homem uma visão ampla dentro da ciência, dentro do conhecimento sobre aquilo que Deus está tratando ou irá fazer. E agora eu dou o exemplo do José, lá do Egito, que para mim é o exemplo mais fácil de você entender os dois dons. O dom da palavra da sabedoria e o dom da palavra do conhecimento. O faraó teve um sonho e não conseguiu ninguém no reino que interpretasse aquele sonho. Ele sonhou com 7 vacas magras e 7 vacas gordas. Ele sonhou com 7 espigas grandes e 7 espigas pequenas. Procurou no reino, não havia ninguém que interpretasse esse sonho. Chegaram lá em José, porque 3 anos antes ele tinha interpretado o sonho do copeiro do rei e o sonho do padeiro do rei. Um morreu e um estava vivo para contar a história. Foi até ele quem deu a referência do José, o copeiro. Levaram José até a presença do faraó. Faraó fala do sonho para José: 7 vacas gordas, 7 vacas magras, 7 espigas pequenas, 7 espigas grandes. E José, ele interpreta aquele sonho. Como é que José interpreta aquele sonho? Através de uma palavra de conhecimento, com fragmentos dentro da onisciência divina, fragmentos que o próprio faraó falava com José e que Deus o revelava. Ele consegue entender que o Egito passaria por 2 períodos. Os primeiros 7 anos seria um período de muita prosperidade, aonde muita riqueza poderia ser adquirida. Mas depois viria um segundo período, que seria um período de fome, seria um período de luta, não só no Egito, mas no mundo todo. Uma miséria generalizada. E aí, depois dessa palavra de conhecimento, Deus ainda dá a José uma palavra de sabedoria. E dentro da palavra de sabedoria, José fala com Faraó: você deve escolher um homem de confiança aqui no Egito para durante 7 anos fazer uma reserva, estocar alimentos de maneira estratégica, para que quando chegar os 7 anos de fome, o Egito não pereça, o Egito não passe por piores momentos. E aí o faraó, obviamente, olhou para ele e disse: já sei, já encontrei esse homem. Esse homem é você. Porque você que traçou todo o planejamento estratégico e colocou José como governador, como primeiro-ministro. Então, primeiro, para interpretar o sonho do rei, Deus dá uma palavra de conhecimento. Mas para trazer toda aquela visão de 7 anos bons, que deveria administrar, que deveria até ter condições, nos 7 anos mais difíceis, de ter tantos alimentos estocados que poderiam servir a outras nações, foi o segundo dom, que é a palavra da sabedoria. Então, assim, a gente pode diferenciar esses 2 dons do Espírito Santo. Conhecimento é dentro da onisciência de Deus e aquilo que ele nos revela. E a sabedoria já é, no caso de José, para traçar um plano estratégico para o Egito. Eu acho esse exemplo a maneira mais fácil de compreendermos e diferenciarmos esses 2 dons da palavra. O terceiro dom é o dom da fé. Em certo sentido,
Toda fé é um dom de Deus. Todo mundo aqui tem fé. Mas existe uma fé, turma, que é uma fé sobrenatural. O dom da fé habilita o crente a aceitar como realidade todas as promessas de Deus e agir na certeza plena de que Deus vai cumprir a sua palavra. O dom da fé é diferente da fé natural que nós temos. A fé natural nos faz levantar todo dia de manhã, pegar o ônibus, pegar a van, pegar o carro, pegar o Uber, ir trabalhar, saber que vai dar tudo certo, que a gente vai chegar são e salvo em casa à noite. Isso é uma fé natural. Nós acreditamos no poder de Deus, nós acreditamos na palavra. Isso é uma porção de fé que o Senhor nos dá. A fé vem por ouvir e ouvir pela palavra. Agora, existe um dom de fé dado pelo Espírito Santo, que é uma fé sobrenatural, que é uma fé exponencial, que é uma fé para grandes coisas, para grandes realizações. Então, o dom da fé, ele multiplica essa fé que nós já temos. É todo mundo que tem o dom da fé? Não. Porque fé também é uma coisa muito pessoal, né? Eu tenho fé em determinadas coisas que talvez você possa não ter. Nem um pinguinho de fé naquilo que eu tenho. E vice-versa. Fé é uma coisa muito subjetiva e muito pessoal. Mas quem tem o dom da fé, ele acredita no sobrenatural. Ele acredita no profético. Ele acredita que todas as promessas de Deus irão se cumprir. Então é algo mais com maior amplitude. E esse dom, ele vem do Espírito Santo. Vamos falar também sobre o dom de curar. Quais são os dons de curar? Os dons de cura. Lá em Atos dos Apóstolos, muita gente aceitou o evangelho e também foi salva depois de milagrosamente ser curada. No texto original, que é o grego, a expressão inteira aparece no plural. Pessoas que o Espírito Santo distribui o dom da cura, aonde quer que ela vá, aonde quer que ela passe, Deus ele vai se manifestar em grande glória, com grande poder para curar. Os apóstolos, por exemplo, eles tinham esse dom da cura, que não é um dom que cessou. Ainda hoje existem grandes homens de Deus, pastores, que têm o dom da cura. E não é balela, não é combinado com a pessoa, para a pessoa dar testemunho lá na televisão e dizer que foi curada, não. É a realidade. Deus ele cura através de pessoas que recebem esse dom. Por isso que muitos, sabendo do dom que receberam de Deus, em algumas igrejas neopentecostais, por exemplo, vão até se valer de fazerem cultos de cura. Cultos aonde eles vão expressar esse dom e muita gente será abençoada, muita gente será curada pelo poder de Deus e pelo dom que o Espírito Santo distribuiu na vida de alguns, que são os dons de curar. Tem também o dom da profecia. A profecia refere-se a várias mensagens espontâneas, inspiradas pelo Espírito, numa linguagem conhecida a quem fala, para edificação primeiramente, especialmente na fé, para exortação em segundo lugar, especialmente para avançar na fidelidade e no amor,
E por último, na consolação, que vai animar e vai revivificar a esperança e a expectativa do meu irmão. A profecia nunca é para derrubar ninguém, turma. A profecia nunca é para dizer que a pessoa tá no erro, tá no pecado e ela vai morrer. Não. A profecia é para edificar, principalmente na fé. A profecia é para exortar. Exortação e admoestação é ensinar com amor. E a profecia é para consolação. Profecia não é para quem tá mal ficar pior. Tem gente que acha que é isso, né? Fulano já tá morto, vamos acabar de jogar pá de cal com uma profecia bombástica. Não. Profecia não é para denunciar. Profecia é para edificar, para exortar e para consolar. E o dom do Espírito Santo é exatamente isso. É claro que hoje, no meio gospel, existe um montão de profetadas aí. Existe um montão de coisas que você olha e fica até meio que escandalizado na fé. Mas nós devemos seguir a verdade em amor. Nós devemos discernir o espírito, se aquela profecia vem de Deus mesmo ou se é algo carnal. E esse é até nosso próximo dom, né? Do Espírito Santo. O discernimento. Discernimento de espíritos. O dom de discernir espíritos é uma habilidade divina, sobrenatural, que permite a identificação da natureza e do caráter dos espíritos. Assim como a sabedoria, existem o espírito humano, o espírito demoníaco e o espírito de Deus. Como é que eu entendo o dom de discernir espíritos? Eu entendo esse dom como se fosse uma radiografia, como se fosse uma como é que fala? Computadorizada? Uma tomografia computadorizada. Como se fosse uma ressonância. Porque quando você tem esse dom do espírito e alguém abrir a boca perto de você, você sabe se é da carne, se é do homem, você sabe se é do espírito e é Deus falando contigo, e você sabe até se é o espírito maligno usando a boca da pessoa. Como Jesus disse para Pedro, para trás de mim, Satanás. Quando você tem o Espírito Santo, você sabe se é humano, se é demoníaco ou se é divino. Existem muitas vozes que querem te confundir. Cuidado para você não ser iludido até com falsas promessas. Ah, mas eu pensei que aquilo era de Deus, mas não era. Provavelmente era do homem. Quando você discerne espíritos, você tem esse raio-x. Deus ele te mostra, não, é do maligno. Não, é do homem. Não, é de Deus. E se for de Deus, então eu posso confiar. O oitavo dom é o dom da variedade de línguas. Através do dom de línguas, que nós vimos na aula passada, glossolalia, o Espírito Santo toca em nosso espírito, espírito humano. Achamo-nos livres para exaltar a bondade de Deus, porque aonde há o Espírito há liberdade. E edificarmos a nós mesmos. Quando nós falamos em línguas estranhas, espirituais, nós não edificamos a igreja,
nós edificamos a nós mesmos. E à medida em que nós falamos em mistérios de Deus, nós somos edificados espiritualmente. É importante você entender que a língua estranha, a língua espiritual, é uma língua codificada que vai edificar o nosso próprio espírito. Essa língua estranha, ela não é usada para edificar a igreja. Pode até ser que existam pastores sensacionalistas que usam do artifício da língua estranha para ficar falando, mesclando a sua mensagem, ora em português, aí todo mundo entende o que ele está falando, e ora em algum trecho da mensagem, ele começa a falar em línguas, talvez querendo até demonstrar uma falsa espiritualidade. O grande problema é isso. Se é um momento de pregação, se é um momento de mensagem, por que não edificarmos a igreja? E por que sim, de cada 10 palavras, 3 tem que ser numa língua espiritual que vai apenas edificar a mim mesmo? Tem pastores que acabam exagerando nesse quesito. Vamos para mais um dom, que é o dom da interpretação de línguas. O Leonardo está perguntando por que existem os dons com cânticos espirituais em línguas. Faz parte da liturgia de algumas igrejas e eu também não recrimino. Só que não vai edificar a igreja como um todo, porque quem fala em línguas, segundo o apóstolo Paulo, segundo a Bíblia, edifica a si mesmo. Mas em algumas liturgias existem os cânticos espirituais em línguas. Interpretação de línguas, o nosso 9º dom espiritual. É um dos dons espirituais mencionados na Bíblia, especialmente em 1 Coríntios, capítulo 14 e capítulo 12. É lindo, gente, quando você vê um culto onde há um pastor ou alguém falando em línguas e outro alguém interpretando, é lindo. Mas é um dos cultos mais raros que eu já presenciei. Nesses 30 e poucos anos aí de ministério, eu vi esse dom 2, 3 vezes no máximo. Alguém falando em línguas e outra pessoa, um pastor, interpretando aquilo que estava falando. É bem raro. Ele permite que uma pessoa compreenda e transmita o significado de uma mensagem falada em línguas espirituais, tornando inteligível para os demais membros da comunidade cristã. A Priscila está dizendo que presenciou também uma vez e é lindo demais. É lindo, Priscila. Mas eu só presenciei pouquíssimas vezes. Foram 2 ou 3 vezes. E aí a edificação, porque a pessoa falou em línguas, mas tem um intérprete ali falando verdadeiramente o que aquela língua espiritual significa. Então, a Edivânia já presenciou várias vezes. Então, a Edivânia é uma privilegiada, né? Porque eu mesmo, e olha que eu já preguei em igreja, já passei por vários tipos de liturgias e de cultos, mas 2 ou 3 vezes no máximo, a Edivânia já viu várias vezes, glória a Deus. E nesse momento há edificação, porque a edificação está
quando nós tornamos legítimo, inteligível aquilo que estava se falando. Por isso que o apóstolo Paulo, como diz a Priscila aí, quando não há intérprete, então que se cale. É isso, porque senão a gente vai acabar banalizando o dom. Ah, mas e se é um culto pentecostal, todo mundo se cala? Não, todo mundo ora junto e fala em línguas, mas é uma edificação minha, não é uma edificação para a igreja. O segundo assunto que nós vamos falar nessa última aula de pneumatologia, aula 5, é sobre o fruto do Espírito. E aqui vai uma aula de português, hein? Porque o fruto singular e não os frutos, já que tem vários elementos, né? Porque na realidade é um fruto só. Todas as coisas que nós vamos falar agora é como se fosse a tangerina, é como se fosse a mexerica. São gomos. Quando você abre lá uma tangerina, uma mexerica para chupar, tem vários gominhos ali que você vai degustar. Mas se juntar todos eles, dá um único fruto, que é a tangerina, que é a mexerica. A mesma coisa é o fruto do Espírito. Eles não podem trabalhar de maneiras desassociadas. Eu acredito que nós não vamos ter 3 em detrimento de 4, de 5, não. Nós vamos desenvolver todo o fruto do Espírito. Tudo aquilo que está em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23, é para a gente desenvolver e faz parte do fruto. O que é, professor? Mas o fruto do Espírito, singular, é o amor, é um gomo. É o gozo, a alegria, é outro gomo. É a paz, é outro gomo. É a longanimidade, a paciência, outro gominho. É a benignidade, mais uma partezinha. É a bondade, mais outro gomo, mais outra parte. É a fé. É a mansidão e é a temperança. E contra essas coisas não há lei, não existe censura. Então todos esses gomos aqui fazem parte de um único fruto. Porque o que adiantará eu ter amor e não ter alegria? O que adiantará eu ter alegria e não ter benignidade, bondade? O que adiantaria eu ter fé e não ter amor? São elementos, são gomos do mesmo fruto. O fruto do Espírito Santo. Então, fazendo uma análise do texto que nós acabamos de ler, o fruto do Espírito, nós temos a palavra grega, que a tradução é fruto, é um substantivo masculino e o resultado natural da ação do Espírito. Quando eu tenho uma experiência com o Espírito Santo, esse resultado natural é o fruto. Depois nós temos a segunda palavra grega, que a tradução é espírito, é um genitivo neutro e ela vai se referir ao Espírito Santo. Todas as vezes na Bíblia que nós tivemos a palavra Espírito com letra maiúscula, se refere ao Espírito Santo. E Espírito com letra minúscula, ou é o espírito maligno, ou é o espírito humano. Depois nós teremos o primeiro gomo, que é
o fruto, amor. Amor é um substantivo feminino, que aqui é ágape. Significa um amor sacrificial. Esse amor é o amor que todo cristão deveria ter. E hoje eu estava conversando com um casal e eu estava dizendo que o amor do marido é mais ou menos um amor sacrificial, porque o homem, ele é um provedor. Então ele deveria pensar em sair de casa todo dia de manhã e trazer o sustento para sua família e não reclamar: ah, que droga, eu casei, agora eu tenho que trabalhar, ah, eu estou enjoado de acordar cedo. Não. Todo sacrifício que nós fazemos é um sacrifício de amor. Por isso também Deus entregou Jesus. Nós temos também a palavra alegria, que é mais um gominho desse fruto. É um substantivo feminino e vai falar de gozo espiritual, de alegria espiritual, independente das circunstâncias. Às vezes, tudo pode estar dando errado na minha vida. E mesmo assim eu continuo alegre. Tem gente que não vai entender absolutamente nada. Eu não te entendo. Se eu tivesse no teu lugar, eu já estaria me escabelando. Eu não entendo. Se eu tivesse no seu lugar, eu estaria em depressão. Como é que você aguenta? Como é que você suporta? Como é que você não surta? Se fosse eu, já tinha surtado há muito tempo. Mas por que nós temos essa alegria, que é fruto do Espírito, independente das nossas lutas, independente dos nossos problemas, independente dos processos que nós estamos passando? Porque nós sabemos que no final vai dar tudo certo. Nós sabemos que tudo aquilo que a gente está vivendo, tudo aquilo que a gente está enfrentando, tudo aquilo que a gente está passando é para o nosso crescimento na fé. Então, independente do momento atual, nós vamos dar a volta por cima, porque Deus é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Ainda na análise, nós temos a palavra grega, traduzindo é paz, que é um substantivo feminino, e a paz tem a ver com a harmonia interior. Essa tranquilidade de espírito quando o mundo está em guerra, quando todo mundo está se degladiando. Temos ainda a temperança, que a palavra traduzida aqui é paciência, também é substantivo feminino, que é longanimidade, que é resistência ao sofrimento. Eu acho que nos dias atuais a gente precisa trabalhar melhor a temperança, trabalhar melhor a paciência. Tem gente que não tem paciência nem para ficar numa fila de supermercado. Se a fila estiver muito grande, ele deixa o carrinho lá cheio de compras e vem embora. Aí vai para outro supermercado, fazer novamente as compras e vai pegar outra fila. Vai perder tempo do mesmo jeito. Paciência. Benignidade tem a ver com gentileza, tem a ver com disposição para o bem, ser uma pessoa do bem. Tem a ver com proatividade, tem a ver com ajudar, não amassar o cano, não atrapalhar, ser benigno. Bondade tem a ver com integridade moral, generosidade. Então, eu acredito que a bondade é de dentro para fora e a benignidade é de fora para dentro. Eu acho que a benignidade são os nossos atos, é a nossa gentileza.
E a bondade é aquilo que verdadeiramente a gente é e que não necessariamente a gente publica, né? Não precisa fazer uma doação e mostrar o cheque na internet para todo mundo ver. Pela nossa bondade, pela nossa generosidade, o que a direita dá, a esquerda nem precisou saber. Temos ainda nessa análise semântica do grego aqui a fé, e essa fé aqui tem a ver com fidelidade, confiança em Deus, acreditar. Temos a mansidão, que tem a ver com a humildade, com o controle da força. Eu acho que existem cristãos aí muito irritadícios, muito iracundos, por qualquer coisa eles já estão espraguejando, eles já estão querendo guerra, querendo briga, arranja briga no trânsito, nem parece filho de Deus, nem parece de Jesus. Temos também o domínio próprio, que tem a ver com autocontrole, é a nossa disciplina espiritual, até no sentido das coisas que nós devemos fazer com moderação. Por exemplo, dormir. Dormir é muito bom, mas eu não posso dormir o dia todo. Tem que ter autocontrole. Comer. Comer é muito bom, mas eu não posso comer 2, 3, 4 pratos, não. Eu tenho que comer aquilo que vai me saciar. Senão depois eu fico até passando mal por falta de domínio próprio, de autocontrole. E por último, lei, né? Contra essas coisas não há lei. Ele vai falar da lei mosaica, que não condena tais virtudes, tal fruto do Espírito, mas ele também vai falar de uma censura. Não existe censura quando você desenvolve o fruto do Espírito Santo, porque ali você está plantando coisas boas. Agora a gente vai falar do relacionamento entre os dons e o fruto do Espírito. Qual é o relacionamento que existe entre o dom do Espírito Santo, que nós vimos os 9, e o fruto do Espírito? O fruto tem a ver com o crescimento e o caráter. O fruto tem a ver com o modo de vida. É o teste fundamental da autenticidade. Se verdadeiramente eu sou um cristão, então eu preciso, como cristão, ter esse fruto. Eu preciso ter essa prerrogativa. A minha carteira de identidade, o meu selo, o meu registro cristão, ele vai ser, obviamente, o fruto do Espírito Santo que eu vou desenvolvendo ao longo da minha jornada, ao longo da minha caminhada cristã. O fruto, lá de Gálatas 5:22 e 23, consiste nas 9 graças que perfazem o fruto do Espírito. Não são 9 frutos, é um fruto só. O modo de vida dos que são revestidos pelo poder do Espírito Santo que nele habita. Como é que eu sei se você tem ou se você não tem o Espírito Santo na sua vida? Pelos teus frutos, pelas tuas obras. Não é porque você fica falando em mistérios, em língua estranha, em glossolalia. Isso aí também para os pentecostais. Mas verdadeiramente o fruto do Espírito tem que aparecer. Onde é que está o teu amor? Onde é que está a tua alegria? Onde é que está a tua paz? Onde é que está a tua benignidade, tua bondade, tua temperança, tua mansidão, teu domínio próprio? São essas coisas que na nossa vida cristã, na nossa
profissão de fé precisam aparecer. Muito mais do que línguas repartidas como no dia de Pentecoste, se é que você me entende. É isso que faz, de verdade, o fruto do Espírito ser evidenciado na minha vida. E os dons? Qual é a relação? Os dons não poderão ser exercidos legitimamente através da vida de um crente, de um cristão, de um adorador, em quem não se manifesta o fruto evidenciado através das virtudes do Espírito. Então, o fruto do Espírito, ele acaba sendo evidenciado através das virtudes. O dom está diretamente ligado ao fruto. O fruto está diretamente ligado ao dom. Não são coisas incongruentes, turma. São coisas que estão intrínsecas. São coisas que estão interligadas. O que adianta eu ter o dom de variedade de línguas e não ter o amor, que é o fruto? O que adianta eu ter o dom de interpretar línguas e não ter a alegria do Espírito? O que adianta eu ter o dom da palavra da sabedoria, da palavra do conhecimento e não ter o fruto da fé? Então essas duas coisas estão relacionadas. Tanto os dons espirituais como também o fruto. São duas coisas que precisam estar interligadas, duas coisas que precisam estar relacionadas. São duas coisas que vão andar juntas, duas coisas que estarão juntas. Deu para entender? Sim ou não? Etienne, Jaqueline. Agora vamos falar, já que vocês não têm dúvidas, sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. E a base que nós temos é o texto de Mateus, no capítulo de número 12, nos versículos 31 e 32. É a base que nós temos para a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas o ideal é você ler Mateus capítulo 12 para você ler toda a perícope. Porque eles estavam ali, principalmente os fariseus, né? Aquela racinha. Eles estavam atribuindo as obras de Deus, as obras do Espírito Santo, a Beelzebu. Eles estavam atribuindo as coisas que Jesus fazia aos demônios. E Jesus disse que esse pecado não tem perdão. Então, lá em Mateus, se você ler toda a perícope do versículo 22 até o versículo 32, são 10 versículos, nós temos a história de algumas pessoas que cometeram o pecado imperdoável. Qual é o pecado imperdoável? A blasfêmia contra o Espírito Santo. Tem perdão? Não tem perdão. Agora a gente precisa analisar os extremos do assunto. Porque existe hoje um extremismo dentro das igrejas que beira ou fanatismo ou então há uma vida de fé meio que descompromissada. Então tem igrejas que vão colocar um jugo desnecessário nas suas ovelhas, dizendo que tudo é pecado e que tudo é blasfêmia. Não é bem assim. Não é tudo que é pecado, não é tudo que é blasfêmia. E outras igrejas vão relativizar esse pecado. Tem lugares que vão dizer assim,
nem existe mais blasfêmia contra o Espírito Santo. Então nós precisamos entender que nenhum extremo é bom, relativizando o pecado imperdoável, dizendo que não existe, e nem outro extremo é bom, julgando e colocando um julgo muito pesado, principalmente nos jovens, dizendo que qualquer coisa é motivo para eles blasfemarem contra o Espírito Santo. Alguns fariseus, nesse texto de Mateus 12, eles acusaram a Cristo de estar operando pelo poder de Satanás, o poder de Beelzebu. Fazendo isso, o que eles fizeram? Eles blasfemaram contra o Espírito Santo, sendo que Cristo trabalha pelo seu poder, como diz Atos 10, verso 38. Então, o que é, professor? A blasfêmia contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo é atribuir obras que pertencem a Deus a demônios. Tudo aquilo que Deus faz, se eu falar que não foi Deus que fez, se eu falar que quem fez foi o demônio, eu estou blasfemando. O que significa blasfemar? Falar mal, falar contra. Sempre que eu falo mal, ou sempre que eu falo contra o Espírito Santo, eu estou blasfemando. Foi o caso aqui dos fariseus. Mas significa que toda pessoa que fala contra Deus ou o Espírito Santo blasfema? Não. Porque existe algo que se chama ignorância. Tem pessoas que são tão ignorantes, mas tão ignorantes, que elas não sabem absolutamente nada sobre Deus. E dos nossos pecados, lá do tempo da ignorância, o Senhor releva, o Senhor perdoa. Era o caso dos fariseus? Não, eles não eram ignorantes. Eles tinham conhecimento da Torá, eles se reuniam semanalmente para ler a palavra, eles sabiam que Jesus era o Filho de Deus, eles eram religiosos, doutores da lei, catedráticos. Então, no caso dos fariseus, não foi algo dentro de uma ignorância ou de uma ingenuidade de um grupo de jovem, de um grupo de adolescente. Não. Eles eram pessoas experimentadas. Eles tiveram relacionamento com Deus. Por isso que Jesus não relevou. Por isso que eles, de fato, eles blasfemaram. Porque eles verbalizaram. Eles pecaram deliberadamente. A blasfêmia contra o Espírito Santo não é só falar mal do Espírito Santo, é pecar deliberadamente e é ter um posicionamento contrário à obra de Deus. Então isso é blasfemar. Na minha opinião, é o pecado imperdoável porque é o pecado mais difícil de ser cometido pelo ser humano. Uma vez o ser humano cometendo esse pecado, que para mim é um dos mais difíceis, a sua mente fica cauterizada de maneira que ele próprio nunca mais vai reconhecer Deus em nada. E é óbvio que uma vez uma pessoa não reconhecendo a Deus em nada, ela vai perder a sua salvação. Porque a base da salvação é reconhecer a Cristo como Senhor e Salvador. O nosso Senhor proclama esse pecado como um pecado imperdoável. Por isso, para mim, o pecado mais difícil de ser cometido.
Tudo isso é bastante simples. Contudo, quando os homens começam a aplicar esses preceitos nos dias de hoje, com aquele extremismo, com aquele jugo pesado da religiosidade, isso resulta numa grande confusão. Então você já deve ter ouvido várias pessoas falando coisas sobre blasfêmia no Espírito Santo que eu não tenho coragem de ensinar vocês assim nessa aula, porque são inverdades, porque é um jugo extremamente pesado. Blasfemar contra o Espírito Santo não é falar bobagem no tempo da ignorância. Depois pega lá Hebreus, capítulo 10, dos versículos 26 a 29. Hebreus 10, de 26 a 29. E você vai compreender exatamente que existem pessoas que falaram na sua ignorância e por isso não blasfemaram. Já os fariseus não. Pecaram deliberadamente, não pecaram na ignorância. Tinham base, tinham sim entendimento e por isso perderam a sua salvação. Então, blasfêmia basicamente contra o Espírito Santo é um pecado imperdoável, porque a mente fica cauterizada de maneira que a pessoa nunca mais vai reconhecer as obras de Deus, não só verbalizando e transferindo a obra de Deus para demônios, para Beuzebu ou para outras entidades, como também em seus posicionamentos.